Boa tarde, tudo bom, meus amigos, minhas amigas? Estamos aqui reunidos de novo, né? Estaremos em breve, às 19 horas, e eu achei bom que a gente falasse um pouco desse assunto que vem tomando muito nosso espaço e nosso tempo, porque é um assunto muito pertinente, muito atual, muito grave, que é o suicídio. O suicídio hoje no mundo representa uma grande e alarmante realidade. A cada hora nesse planeta, 60 pessoas tentam contra a vida. Dessas 60 pessoas que tentaram contra a vida em uma hora, metade vai a óbito e a outra metade tem sido objeto dos nossos estudos, né? Porque na clínica médica, na parte da psiquiatria, nós temos acesso muito mais àqueles que vêm de uma tentativa de suicídio, e às vezes pode ser a porta aberta para o início de um tratamento e um alerta geral para a pessoa, e ela se livra daquela síndrome depressiva que o acometeu. E também existe, talvez seja mais comum isso do que ao contrário, do que você receber um paciente e ele em tratamento vir a óbito por suicídio. Isso é muito raro acontecer. Então, a minha conversa com vocês hoje não tem o viés nem a preocupação de ser uma visão espírita ou espiritualista ou levar em consideração teorias analíticas. Eu estou conversando com vocês porque a maioria de vocês é psicólogos e psicólogas, e aí é importante que eu fale para vocês sobre esse tema, sobre o ponto de vista da clínica médica. O que é que desde 1980 até hoje eu vejo e atendo, entendo e interfiro nesses casos de desvalia, de excesso de autocrítica, de padrões depressivos, bipolaridades, poucas esquizofrenias. Então, essas são as situações mais críticas que vêm com o tempo a levar à tentativa contra a própria vida. Então, a gente pensa assim, olha, os pacientes em depressão maior são pacientes que nos preocupam, porque a depressão maior ela pode virar uma depressão grave, ela pode ter implicações de pensamentos negativistas, pessimistas, pensamentos intrusivos, e ela vai tomando um perfil de melancolia. Então a depressão maior, e também podem começar já os prévios avisos de ideação suicida. A pessoa ainda não tem claro nem que ela quer se matar, mas a ideação suicida já está acompanhando ela. Então nesses casos da depressão maior, a gente, muitas das vezes, sim, são casos que você já pode estar tendo no seu consultório, no seu ambulatório, com as queixas de depressão. E com o passar do tempo, se essas pessoas forem bem atendidas, elas não vão virar para uma depressão maior, para uma depressão descontrolada, indo para a melancolia, que é aonde o estado d'alma que proporciona a ideação suicida virar uma verdadeira ameaça. Algumas vezes as pessoas comentando sobre algum fato do suicídio dizem assim, a pessoa tem que ser muito corajosa para fazer isso. Outros dizem, nossa, como eu desprezo essa pessoa, quão covarde ela foi em se ausentar do mundo. E na realidade não é nenhuma coisa nem outra. Isso são situações humanas, familiares, de comentários sobre uma questão que não se trata disso. O que se trata do suicídio, e daí a importância para a gente dentro do Daime, é que ele acontece na vigência de um transtorno delirante transitório. O que a gente pode dizer sobre isso? O que seria um transtorno delirante transitório? A gente vê isso na clínica, no consultório, quando você que a pessoa a ideação suicida está aumentando, ou a ideação delirante está aumentando. Mas o que a gente comprovou, conversando com as pessoas que não conseguiram se matar, a grande maioria delas diziam que elas estavam nesse estado, num estado esquisito, numa embriaguez, que ela estava ouvindo vozes, que forças estranhas diziam a ela para que ela se matasse. E, enfim,
uma série de convites ao delírio, ao devaneio, ao masoquismo, ao negativismo e ao pessimismo, até que chega numa situação de onde a pessoa entende que não tem saída, que a saída é só desistir. Enfim, por que isso é importante? É importante porque fica esclarecido para a gente duas coisas. Primeiro, que a depressão tem tratamento e que assim, medicando otimamente, tendo uma rede primária de prevenção da agravação da depressão, a gente mais facilmente acerta a medicação, mais facilmente o fármaco tira a pessoa daquele estado Dhalma e interrompe as inconvenientes perturbações da menos-valia e da sensação de que a sorte está lançada e que eu fui escolhido para deixar esse mundo. Seria a síndrome da irmã desvalida, né, do hino. Também a gente pode fazer isso. Isso acontece. Então, quando as pessoas que sobreviveram à primeira tentativa vêm e trazem essa narrativa de que eles não estavam 100%, que eles estavam ouvindo vozes, que eles estavam sentindo impulsos estranhos, ou que eles estavam embriagados, ou que na verdade eles só queriam dar uma sumida, eles não queriam morrer. Então isso é muito importante, porque isso é muito comum, esse pedaço aqui dessa fala. Eu não queria morrer, eu queria dar uma sumida. Isso está presente na maioria das pessoas que tentam o suicídio com os barbitúricos, os sedativos e os benzodiazepínicos. Tá? Por que esse diagnóstico de transtorno delirante transitório é importante? Sabe por quê? Porque nós, dentro do Santo Daime, dentro da sessão espírita, sob o efeito de doses elevadas de Daime, nós, cada um de nós que somos lúcidos, a gente percebe que por momentos a gente fica atormentado. E até as pessoas mais amadurecidas e com mais anos de idade, num dia ou no outro, numa sessão ou no outra, ele pode se sentir um pouquinho atormentado. Mas com o tempo e com a pessoa tendo uma saúde, uma personalidade sadia, um ego fortalecido, ela vai saber trabalhar com aquelas questões que estão ali transitoriamente os incomodando, respira fundo e segue, se firma nos hinos e vai em frente. Tem pessoas que não conseguem isso, né? Então, muitas vezes, as interferências que eu, como fiscal, faço dentro de diferentes inários, em diferentes centros em que eu vou, é o seguinte: eu vejo e já percebo, pelo grau de confusão, quando uma pessoa, normalmente são pessoas que ainda não, é mais comum com pessoas ainda não fardadas, eu percebo que a pessoa está entrando nesse espaço, um espaço transitório, onde as forças do Daime desagregam o alinhamento dos pensares, desagregam então as emoções, os sentimentos e depois o comportamento. Ou seja, a pessoa pensa errado, sente errado e age errado. Tá? Então isso já é o estado Dhalma onde o delírio transitório está acontecendo. Tá bom? Quando você vai e interfere, e como fiscal eu vou e pego essa pessoa, levo para conversar, para dar uma caminhada, tiro do salão, dou uma respirada, dou uma caminhada, às vezes de mão dada, às vezes até de braço dado com a pessoa, e se necessário for até abraçado com a pessoa, eu saio carregando ela. E vou andando, e vou conversando, e vou trazendo ela para uma conversa do real, do aqui e agora. E olha, eu te digo, espantosamente, a grande maioria reduz aquele pensar, reorganiza a sua mente, e da maioria das vezes, inclusive, voltam para o trabalho e conseguem fazer o trabalho bem feito e aproveitar, e entender e compreender. Agora, se nós formos usar como vamos postular uma situação onde nós vamos receber na nossa igreja alguém que não está bem, alguém que tem um transtorno da personalidade esquizoide, um transtorno da personalidade esquizotípica, um transtorno da personalidade dependente, uma pessoa talvez que possa ter transtorno bipolar, ou está ainda numa fase pré ou pós-depressão maior. Então esse é o cenário que a gente tem
onde as coisas podem ficar complicadas, né? E também a gente pode receber ao mesmo tempo uma pessoa que já teve tentativas de suicídio, que já teve tratamento médico e não falou e não comunicou isso na entrevista. Então, no nosso acompanhamento do follow-up, aquela ideia da entrevista de acolhimento, orientação do fiscal e a transformação do fiscal num amigo qualificado. Cabe a ele ficar de olho nesses casos. E convenhamos que, é claro que em todas as igrejas, em todas as religiões, existem casos de devotos que suicidam, né? Inclusive tem até devotos que tiram a sua própria vida, né? Por uma questão religiosa, ideológica. Enfim, o que é importante a gente entender é que são muitos os casos das pessoas que podem vir em desequilíbrio e nós temos tido bastante casos de suicídio entre nós. A diferença de ser um católico que vai na igreja quando quer, que vai no evangélico, que vai lá com o pastor quando ele quer, ou de um bandista, diferente dessas situações, a nossa situação específica religiosa tem o sacramento do Santo Daime, que é um indutor que se incorpora em nós e em nós faz modificações no sentido da cura, do alinhamento espiritual, mental, psíquico, amoroso, né? Então, o que nós temos que conversar? Nós temos que entender que a nossa oportunidade de colaborar tem que ser bem afinada, porque nós temos um agente agravante da possibilidade do transtorno aumentar, do transtorno que leva ao suicídio, do desequilíbrio, o transtorno delirante transitório. É como se esse fosse o grande. Quando me perguntam, esse rapaz ele se matou, essa moça ele se matou, esse senhor se matou, ele se matou, por quê? Eu digo sempre a verdade é uma só. Quem se mata, mas se mata porque estava num estado, num transtorno psíquico, em desequilíbrio, em delírio e em delírio de ruína e atormentado com as emoções em turbilhão. Então, esse é o perfil das pessoas que conseguem, enfim, se ausentar da Terra por conta própria. Assim sendo, o que a gente precisa ver? O que nós, do nosso grupo, do que nós temos que acordar? A gente tem que acordar para essa questão. Nós não podemos pôr em risco pessoas que chegam em nossos centros e estão em desalinho, ou não bem tratadas, ou tratadas erradamente, ou que nós desconheçamos a origem dela, o estado emocional dela, a história psiquiátrica dela, ou a história psicológica dela. Então, essa situação da depressão, da bipolaridade, que são normalmente, e também com abuso de drogas, que são normalmente os maiores provedores desse acidente indesejável e terrível, nós precisamos ter essa atenção dobrada justamente na única hora que a gente pode fazer alguma coisa para alguém. Antes dele chegar ao estado melancólico, seja pelo transtorno bipolar ou seja na depressão grave. É claro que nós temos também suicídios de pacientes com esquizofrenia, mas é muito pouco, quase que a grande maioria é isso. Eu gostaria só de fazer uma ressalva também muito importante, que nesse perfil, nesse panorama que eu estou falando, não estamos incluindo as desgraças da Terra, tá? Nós estamos falando de pessoas que estão dentro de um grupo que não inclui os refugiados, os cracudos, os que estão dentro das guerras que estão acontecendo. Nós não estamos considerando, dentro dessa leitura, essa situação social. É como se a gente tivesse que fazer um corte para a gente poder dar conta do nosso trabalho, do nosso serviço, da nossa instituição, prevenindo não só esse sofrimento, porque é um sofrimento que se espalha, que se expande e que muitas vezes, até por mais incrível que isso pareça, muitas vezes pode até induzir outras pessoas que não estão bem saber
desse fato, saber de um suicídio, de um fardado, saber de uma forma de suicidar. Então, as pessoas delirantes, as pessoas em desequilíbrio esquizoide, especialmente as que têm traços de esquizoidia, de psicopatia, eles dentro das igrejas, eles também a gente tem que ter uma atenção para essas pessoas, que elas promovem desequilíbrio. Não existe só uma pessoa desequilibrada, e nem só os fardados equilibrados. Existem aqueles que estão sobrenadantes, transitando dentro dos seus desequilíbrios psíquicos não tratados e atrapalhando a corrente. E até promovendo um desalinho que pode gerar uma piora de uma pessoa com depressão, uma piora de uma pessoa que tem transtorno bipolar há muito tempo, que não teve o diagnóstico, que está submedicado, e aí vem e tem um encontro com o Santo Daime. Então, submedicação, alta medicação, às vezes dentro de um feitio, por exemplo, um monte de Daime, não está medicado, não está diagnosticado, mas ele aparentemente é um sujeito bom, alegre, amiguinho de todo mundo e quer participar. Mas se a gente não souber o que está passando dentro dele, a gente pode estar comendo moça e esse alegrinho ser o próximo a cometer esse ato tão difícil da gente se falar. Então, acredito que eu tenha, pelo menos assim, cumprido a minha vontade aqui, que era só fazer esse breve relato do que eu chamo de panorama clínico, um panorama de uma visão da psiquiatria. O que acontece? Quais são os nossos pacientes que têm risco? São esses. E como que a gente tem que cuidar com esses pacientes quando ele vem ao Daime? Com muito cuidado e com acompanhamento do amigo qualificado. E se nós não fizermos essa reforma nos nossos centros, nós vamos continuar a produzir esses fenômenos. Porque se eu digo para vocês que em cada 100 pessoas que entram na nossa igreja, a cada 100, 50 têm problemas mentais, emocionais, psicológicos, neuróticos, e a outra metade já é um público já mais equilibrado, que entrou para o Daime para se conhecer e dar conta desse avançar lento do conhecimento dentro da doutrina. Então, se em 100, 50 vão entrar em desequilíbrio, e como o padrinho sempre falou aqui, entra todos, entre o sujo e o rasgado, então, esses outros 50, é desse público que eu estou falando, é desse público que vai sair. A pessoa tímida, recolhida, encenismada, que não conversa com os outros, que é retraída, que após o trabalho se esconde ou se encolhe, ou pessoas chorosas que se repetem os choros ao longo dos serviços do Daime. Então nós temos várias formas e sinais que nos dá um caminho para entender qual desses, dos 50% dos novos que chegam, que vão apresentar, qual deles estão mais próximo do desequilíbrio do que estão apenas um pouco desequilibrados. Tem um tanto está um pouco desequilibrado, e o outro tanto está já na beira do desequilíbrio. Daí são essas pessoas que vão dar alteração no serviço, vão roubar Daime, vão tomar Daime em outros lugares, em vários lugares, vão fazer correio da má notícia, vão atrapalhar a sessão, vão reivindicar coisas que não são para ser reivindicadas, e assim essas pessoas elas costumam também atrapalhar e ser desse grupo de pessoas que não estão podendo absorver o Daime. E por detrás de um cara todo assim atabalhoado, que faz muita confusão, existe muitas das vezes um bipolar não tratado. Então o cara encrenqueiro que arruma confusão em todo lugar que ele vai, ele é muitas das 88% das vezes um cara com transtorno bipolar no humor não tratado. E aí todas as confusões que ele arruma na vida dele, nos casamentos, na relação com os filhos, na relação com o dinheiro, na relação com as profissões, a mesma história vai trazer para a igreja. Mutatis mutantes, essa é a situação que a gente vai poder ver também na igreja.
Então, esse povo, ele também é um povo de risco. Ele pode ser alegre, contentinho, pode ser bagunceiro, atrapalhar as coisas, mas ele pode fazer melancolia. Porque se ele é bipolar, tem todo esse comportamento errático, extrovertido, encrenqueiro do bipolar sem tratamento. Abuso de substâncias, o cara, além disso, ele ainda de vez em quando cheira, de vez em quando ele bebe, de vez em quando ele faz tudo, ele usa rapé e cannabis e tudo. Então, esse cara, desse subgrupo dos que podem dar trabalho, ele pode vir fazer melancolia de um dia para o outro e se matar no terceiro dia. Mas ele era tão alegrinho. Não, ele não era alegrinho, ele era doido. Então tem esse. E aquele outro quietinho, choroso, amuado, que está igual outro dia lá em Minas, um cara virou para mim no trabalho que falou: doutor, eu estou aqui há 7 anos, todo o trabalho é só sofrimento para mim. Eu não sei o que eu faço. Eu falei: eu sei que você trate de parar de tomar Daime, começar uma terapia imediatamente com o psicólogo, com o médico, porque você não está indo bem e vai continuar indo pior. Porque se a pessoa não trata, a parabólica que vai captar o ensino do Santo Daime, se a parabólica está com defeito, como é que ele vai captar? Não vai captar. E se ele continua tomando Daime, ele vai estimular a potência daquele desequilíbrio redundante, repetitivo, de lamúria, de lamentação. Então, voltando, eu falei aqui de como a gente tem que estar perceptível, sei lá se existe essa palavra, mas a gente tem que estar bem atento a esse quadro desses novos que chegam e que têm esse comportamento, desde os mais extrovertidos aos mais introvertidos. E é assim, não tem como. A nossa doutrina e a nossa lida, ela passa pelo estímulo e passando pelo estímulo para a nossa parabólica, como eu gosto de chamar, porque é o nosso senso, nossa potência neural de captação de estímulos e de percepções, a gente tem que apurar isso para poder ajudar essas pessoas. Por quê? A coisa é séria. O Santo Daime, ele tem um poder enorme de mexer e de atuar. E tem o seguinte, paralelo, pegando uma carona na homeopatia, a homeopatia para tratar e para curar, você tem que encontrar o sinílium, e o sinílium vai produzir uma agravação da doença. E após a agravação da doença, a gente tem o início do tratamento e da terapêutica. Tá? Então, a gente pensa assim: se porventura alguma coisa se acelera ou se agrava, a gente entende então que aquele aparato psicológico daquela pessoa não está dando conta. Então vamos diminuir o Daime, vamos tirar o Daime dela um pouco, né? Então, esses são padrões que a gente precisa atender, sabendo que o Daime faz essa agravação homeopática. Ele produz uma piora na gente, no nosso status neuróticos, para que aquilo depois venha a ser transformado em reorganização, em reordenação. Então, eu chamo até o Daime, nesse caso, nessa comparação da potência e da forma de agir no outro, de sinílium universal. Da mesma forma que a homeopatia busca o sinílium para buscar a agravação e a cura, o Santo Daime é o sinílium universal que a todos atua e em todos haverá de provocar a agravação. Então, qual é a hora do suicídio? A hora do suicídio é quando a agravação vem sem um acompanhamento exato, com a intensidade exata e com a intervenção exata que precisa ser feito para que aquela agravação, no nosso caso, dentro do setting do Daime, não provoque uma piora da psicose, ou uma piora e uma agravação do pânico, ou o suicídio. Porque essas são as coisas que mais acontecem. Então, eu acredito que eu já tenha dado bastante elementos para a nossa reflexão.
Fica aqui também o meu carinho, o meu apoio, o meu amor infindo a todos aqueles que se foram dentro da nossa doutrina, dentro das nossas igrejas. Me lembro de tanta gente que eu amei tanto, que eu fui tão junto e que foram embora assim, dessa forma, que isso mexe especialmente comigo. Então, uma boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem, que hoje à noite às 7 horas a gente possa avançar e que todos possam ter tido a oportunidade de ouvir essa pequena introdução ao tema. Espero que eu não tenha sido muito confuso, tá? Então, paz, amor e união.